Sejam bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal Negócios. O Advogado do Diabo é o Luís Miguel Henrique. Olá, Miguel, bem-vindo a mais este programa. Esta semana vamos olhar para o dossiê da habitação, ou, melhor dizendo, vamos regressar ao tema, porque já o abordamos várias vezes neste videocast. E para nos ajudar neste desígnio, temos connosco Miguel Ramos Ascensão, bem-vindo. Ele é advogado da Sociedade de Advogados Antas da Cunha, é sócio dessa advogada, Antas da Cunha Cija, e é também especialista em Direito Imobiliário e em Urbanismo. Miguel Ramos Ascensão, é um gosto tê-lo aqui connosco para debater um tema que está tão quente na nossa sociedade, que está de facto a criar alguma pressão sobre as famílias, sobre as gerações mais novas. Fazendo aqui uma análise histórica, porque acompanho o mercado imobiliário e a área do imobiliário há muitos anos, alguma vez nas últimas décadas houve tantos problemas relacionados com a habitação e com o imobiliário? Ou pelo menos que o tema tenha estado tão em cima da mesa enquanto fator de disrupção na sociedade? Olá, bom dia. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Eu diria que é um problema crónico, sim, tem mais de 100 anos. Ou seja, já depois da implantação da República foi a primeira vez que foi adotada uma medida de congelamento de rendas, e isto por si só significa que já nessa altura este problema se colocava com uma certa acuidade. Acredito que neste momento o problema é mais sensível em resultado de uma série de circunstâncias que nestes últimos anos fizeram com que, primeiro, o parque habitacional em Portugal tivesse deixado de crescer e, portanto, nos últimos 10 anos construiu-se menos do que se tinha construído. Fruto das várias crises, provavelmente. Fruto das várias crises, fruto de uma maior dificuldade de financiamento por parte dos construtores, uma série de razões que, na verdade, levam a que hoje, primeiro, as famílias estejam estranguladas do ponto de vista financeiro com a subida das taxas de juro. Depois, obviamente, teve impacto o número de investidores estrangeiros que fizeram, de alguma forma, aumentar o valor dos imóveis e, consequentemente, o valor das rendas acompanhou a subida do valor de mercado dos imóveis. Mas lembra-se de um outro ciclo nas últimas décadas que tenha sido idêntico a este, com estas subidas e esta pressão? Eu acho que não, mas também acho que de alguma forma nós nos deixámos e quisemos até ser enganados pela circunstância de termos juros baixos, zero e até negativos. E, portanto, o dinheiro era barato, e como o dinheiro era barato, era fácil recorrer a crédito para a habitação. Noutras alturas, ainda antes da crise do subprime, houve muita gente e muitas famílias que se financiaram com base no valor total dos imóveis que compraram. Ou mais, a haver situações com mais de 100% ou mais. Todos nós as conhecemos, e neste momento são vários os fatores que limitam e muito o acesso ao crédito por parte de jovens, mas por parte das famílias, e quer dizer, já não falo nas empresas que estão a sofrer esta crise dos juros de uma maneira que eu diria que se calhar ainda é mais severa do que as famílias. Miguel, esta conjugação de dificuldades de financiamento à promoção imobiliária, menos casas antes de chegarem ao mercado e preços mais elevados também por uma maior procura, também por uma maior atenção do investimento estrangeiro, demorou-se muito tempo a olhar para o efeito desta conjugação de fatores na habitação? A fazer fé naquilo que o Miguel aqui diz. Estamos a olhar para o problema há 100 anos, não é? Olhamos para o problema há 100 anos, mas estas condições particulares são muito recentes. Certo, eu acho que temos de ter um bocadinho as coisas em perspectiva. Eu estive a ver com muito cuidado esta semana, porque não sou um especialista na área e falo aqui muito mais até como cidadão do como técnico, e então fui tentar ler e perceber alguém que sabe mais do que eu. E fui ler declarações do engenheiro, do bastonário, da Ordem dos Engenheiros, e do ex-ministro da Economia, do Pedro Cisa Vieira, que faz um documento extremamente importante. Tem estado muito atento ao tema. Tenho estado muito atento. Aquilo que posso dizer é porque vem se calhar com 1 ano e meio de atraso. Isto é, quando ele estava no governo, se calhar devia ter falado com os seus colegas, está ali quem olha e quem também lê. Não era a tutela dele. Mas quem olha e quem lê aquilo, dizer assim, ok,
É que depois, se juntarmos àquilo que o Sr. Bastonário diz, o Sr. Bastonário diz uma coisa muito simples: são precisos 26 mil fogos nos próximos 3 anos. Nós, há cerca de 20 anos, fazíamos 100 mil. Portanto, a capacidade construtiva, ela aparentemente não é uma coisa absurda, porque estamos a falar de um quarto das necessidades do que era feito, já era feito há 20 anos atrás. O que falta é um conjunto de incentivos, e mais, ele até fala das localizações. Mas há 20 anos também houve a dificuldade dos bancos terem tido problemas com a promoção imobiliária, exatamente pelo nível de construção que estava a fazer. E a questão particular, e só para concluir o raciocínio, é ele até consegue, até em Lisboa, exemplifica 3 ou 4 localizações dentro da cidade onde poderia ser possível começar a construir e começar a fazer coisas. O que ele fala, e é aquilo que eu enquanto cidadão sinto, é que a dificuldade de passar da discussão do plano político, onde existe muito ruído, para a fase da implementação, para a fase de fazer as coisas, de fazer acontecer, é uma grave dificuldade, não é só na construção, é num conjunto de outros dos setores em Portugal. Em relação à tua pergunta, recordar que há 10 anos atrás, o período da Troika, da última vez que tivemos por cá, foi 2011, 2014, portanto no próximo ano fará 10 anos que tivemos a saída limpa. Há 10 anos atrás, e é apenas há uma década, havia um conjunto de parque habitacional altamente e amplamente degradado, e houve um conjunto de famílias a entregar um conjunto de casas. Acho que nos últimos 4, 5, 6 anos aconteceram depois um conjunto de outras situações onde houve a grande dificuldade em antecipar o problema. E são problemas que não têm fácil resolução. Eu percebo isso. Agora, olho para aquilo que Pedro Cisa Vieira escreveu, e convido todos a ler os documentos que ele está nas suas redes sociais, e aquilo que o senhor engenheiro bastonário da sua ordem diz. A conjugação daqueles fatores faz-nos perceber que, bom, se calhar há soluções que são capazes de implementar. Falta é a vontade de realmente as pôr em prática. Miguel Ramos Ascensão, o Governo tem aprovado uma série de medidas que visam o setor imobiliário e que vão desde os vistos gold ao alojamento local, a restrições a estas duas formas de investimento. Isto trouxe de alguma forma mais instabilidade ao mercado? Sentiram, do ponto de vista dos advogados, que é quem lida sobretudo com este tipo de investidores, que houve uma travagem no investimento? Sentem preocupação dos investidores? Sem dúvida nenhuma, ou seja, não querendo entrar por uma área que não é a pretendida, eu diria que o pacote mais habitação foi metido estrategicamente no meio de uma crise política, e que a única unanimidade que trouxe foi de desaprovação por todos os partidos que não fazem parte da maioria parlamentar, por associações de inquilinos, associações de proprietários. E os investidores fizeram aquilo que era expectável, que é: eu estou num mercado que tem umas determinadas regras e a determinada altura o governo anuncia que vai mexer nessas regras em prejuízo de quem está a investir. É normal que quem está a investir nesse momento congele os projetos de investimento que tem, porque deixa de ter certezas quanto à rentabilidade do seu investimento e ao retorno que o mesmo poderá vir a dar no futuro. E é fácil perceber o desencanto, para dizer o menos, das pessoas que investiram, por exemplo, em alojamentos locais, e repita-se porque nunca é demais dizer, não se tratam sempre de grandes grupos económicos. Houve muitas pessoas que aforraram através deste mecanismo de investimento e que agora, passados 2 ou 3 anos de se endividarem a sério, se veem confrontados com uma imposição do imposto que não estava nos seus quadros mentais quando decidiram investir. Miguel, e como é que se recupera esta confiança dos investidores, ou como é que se dá tranquilidade ao mercado? Há uma coisa um ditado muito simples diz que tu, para perderes a confiança 1 minuto, para recuperares é uma eternidade. E isto é um bocadinho o que se passa. Pior ainda, tu tens várias situações cumulativas onde a perda de confiança e de estabilidade é uma coisa já tradicional. Nós, os advogados, temos uma coisa que é o rule of law. E às vezes não é só a existência de um corpo normativo, é a estabilidade é saber o que é que vai acontecer nos próximos 10 anos, 15 anos. Isso é fundamental para atrair investimento, ou o investimento que realmente importa e que faz a diferença. E depois tens uma outra coisa que agrava o nosso problema em terras lusas, que é a eficácia do sistema judicial. Isto é, eu não sei se as leis que me estão a dizer que agora estão em vigor vão continuar, ou se alguém muda novamente de opinião, e mais ainda quando a outra parte não a cumpre, e vamos falar seja de inquilinos, seja do que for, em relação a qualquer contrato, em relação neste sistema, tu nunca sabes quantos anos é que vais demorar a resolver. Esta incerteza, não só do corpo, como de o fazer implementar, ela cria grande dificuldade para quem
quer confiança num determinado mercado, como é, obviamente, o português. Miguel Ramos Conceição, e que efeitos é que pode desencadear este congelamento das rendas que já aqui abordou no início deste programa? O que é que acha que vai ser o efeito mais imediato? Eu acho que são vários. E percebendo que não é uma matéria fácil de ser tratada e que requer um estudo e uma solução muito mais estrutural e muito mais abrangente do que aquela que tem sido proposta pelo atual governo, parece-me que o primeiro efeito quase imediato vai afastar potenciais investidores no mercado de investimento para a habitação. E os que já estão no mercado? Os que já estão no mercado neste momento terão... Eu tenho a certeza que, para já, vão congelar processos de conclusão de construção, de entregar novas habitações. Provavelmente, era uma realidade com que nós convivemos durante muito tempo em Lisboa, no Porto e nas grandes cidades, que o parque habitacional vai com certeza degradar-se, porque quem não recebe... Mas o parque habitacional nas grandes cidades já tem rendas que são significativamente mais altas do que as rendas históricas que falávamos do passado, que eram um problema às rendas antigas e os contratos anteriores em 1995, ou seja, já não existe esse risco de as rendas estarem a ser cobradas, não valorizarem o imóvel. Certo, mas quando eu penso um governo que estabelece limites máximos de atualização de renda bastante abaixo do que são os níveis da inflação, não está a ter em consideração que os investidores eles próprios têm que pagar o dinheiro que põem nos investimentos que fazem. E, portanto, a determinada altura, se calhar mudam a agulha para outros setores que não o imobiliário. Porque se noutros setores não há esse travão quanto à rentabilidade dos investimentos que fazem, provavelmente vão pensar duas vezes antes de continuarem... As rendas a que estão a chegar as casas ao mercado não são suficientes para remunerar esse investimento? Não vão ser... Com certeza, ou seja, nós precisamos, como o Miguel disse há pouco, como de pão para a boca, de nova construção. Essa nova construção tem que ser, eu diria, nem tem que ser protegida, mas tem que seguir as regras de mercado. Tem que ser um negócio que faça sentido. E aquilo que está a acontecer é que estamos a tirar o sentido ao investimento imobiliário para a habitação. A questão era outra. Naturalmente que há uma falta de oferta no mercado e por isso é que os preços das rendas tendem a subir. Mas as rendas que estão atualmente no mercado, praticando valores que para casas mínimas nos centros da cidade, chegam a ultrapassar os milhares de euros, os mais de 1 milhar de euros. De alguma forma isso não é suficiente para remunerar o investimento daquelas pessoas no arrendamento? Nada na vida, e muito menos nesta área de negócio, é preto e branco. E é evidente que os proprietários, nos últimos anos, beneficiaram muito da valorização do mercado como um todo. E, portanto, quando me pergunta, há que regular? Eventualmente, sim. Ou seja, de certeza, sim. Agora, o que não pode acontecer é que essa regulação, por si só, venha a impedir ou a condicionar novos investimentos numa altura em que nós precisamos desesperadamente de nova habitação no mercado. São questões complementares. Deixa-me só fazer, Miguel. Volto a dizer, é só uma questão de rever as declarações do Sr. Bastonário. Ele diz claramente que, nomeadamente, nunca irá ser o setor privado que vai resolver a necessidade... Não, naturalmente. Atualmente. E nós temos que fazer questões de curto prazo, médio prazo e longo prazo. E nunca como nunca, as necessidades de curto prazo podem novamente atingir e ferir todas as questões perspectivas. Poderá ser o setor privado com acompanhamento e apoio do setor público à construção. Nesta questão em particular, eu acredito que tenha que ser obrigatoriamente e para... Se tu pensares que estamos numa guerra habitacional, guerras são medidas de exceção que têm que ser tomadas. O governo tem que tomar a coragem, tem que ter recursos financeiros para, no mais curto espaço de tempo, investir diretamente e não esperar apenas que seja o setor privado, porque o setor privado vai apenas maximizar o lucro. Naturalmente que sim, mas a questão aqui era o valor das rendas atuais, que já não é a questão que existia no passado. Ainda assim, deve haver incentivos aos inquilinos que são penalizados de alguma forma pelo contexto de mercado com este travão à subida das rendas. Deve haver esse tipo de incentivo para que não sejam penalizados. Eu, em relação a isso e tudo que tentei perceber, eu acho que tem que ser volto a dizer, políticas de curto, médio e longo prazo. E se há incentivos aos inquilinos e aos senhorios, também tem que haver em relação aos promotores. Tu tens que incentivar os promotores a fazerem casas. Tu tens que incentivar os promotores a terem vontade em fazê-lo. E, cumulativamente, o Estado tem que intervir diretamente investindo nisso. Se houver mais oferta,
obviamente, os preços, se calhar um senhorio não vai conseguir arrendar uma casa por 1.500 euros se houver outras ao lado a ser arrendadas por 750. Ele vai ajustar. Agora, neste momento, esperar que seja o mercado privado só por si, na sua dinâmica, e mesmo que sejam pequenos incentivos ou o congelamento que vai resolver a questão, não vai ser. Certo, mas as casas também não se constroem em 2 dias, por mais que eu tentei ver, eu tentei ver que soluções, o estudo para este programa levou-me a tentar falar com engenheiros e dizer assim, é possível construir casas em 6 meses ou em 9 meses? Sim, se calhar não da forma tradicional, mas em determinados setores seria possível fazer com licenciamentos expresso, com um conjunto de medidas e como sistemas tradicionais, se calhar ajustados, tu consegues num ano conseguir alguns milhares de fogos nas grandes cidades. Vamos à questão da política monetária para não ficarmos presos a esta questão das rendas. Ainda é um caminho longo a fazer da construção de novas casas com outros materiais, também até porque as empresas estão de facto a investir em materiais cada vez mais sustentáveis, mais baratos e de mais fácil acesso. Miguel Ascensão, a questão da política monetária também tem criado aqui muita pressão sobre os juros e isto invariavelmente torna o crédito mais caro, o financiamento mais caro. Isto pode trazer alguma pressão acrescida à economia e ao setor imobiliário, porque construir no mercado em que é mais caro o financiamento é mais um obstáculo? Sem dúvida. Ou seja, eu creio que todos nós devemos, a determinada altura, refletir sobre se a política que vem sendo seguida pelo Banco Central Europeu de aumento sustentado da taxa de juros de referência como, eu diria, a principal medida de combate à inflação, se é eficaz e se não está a penalizar demais as famílias e as empresas. Certo é que essa penalização é evidente e que acaba por prejudicar toda a economia e, em particular, a promoção imobiliária e todo o setor imobiliário. Mas sente que pode trazer um risco acrescido para um futuro mais complicado no imobiliário, de alguma forma? De menos negócio, menos construção? Eu acho que já há pouco abordámos o facto de, hoje em dia, não há um paralelo com o que existia antes da crise de 2008 quanto ao financiamento da atividade de promoção. E, portanto, eu acho que a banca, de alguma forma, fez bem o seu trabalho de casa, está mais forte, está mais sustentada e está, esperemos nós todos, um bocadinho mais imune ao que aconteceu. O ajuste no crédito ao setor já aconteceu no passado e, portanto, agora já não se sente. A verdade é que nessa altura o que acontecia é que havia empreendimentos que eram promovidos de A a Z com recurso a crédito. Circunstância que hoje dificilmente acontecerá. Agora, é evidente que o aumento das taxas de juro vai afetar todas as áreas de atividade, incluindo a do imobiliário. Miguel, já falamos aqui do que é que o ex-ministro da Economia, Pedro Cisa Vieira, tem estado a escrever nas suas redes sociais nos últimos meses. Ele tem sido muito enfático na questão da habitação, sobretudo porque tem concentrado a sua análise na lógica de que isto não é somente um problema português, é um problema do mercado europeu de habitação. É mesmo assim? Não sendo geneticamente um problema europeu, é um problema que está a afetar, isso sem dúvida alguma, porque tu percebes aí que quando temos uma visão mais helicoptérica da coisa e percebes que quer no Reino Unido, quer num conjunto de outros países europeus, a sensação é exatamente a mesma. Agora, talvez, e essa é que é a única questão, talvez o mix de fatores em Portugal acabam por agravar um bocadinho mais o problema do que em algumas outras jurisdições. E volto a dizer, não tem somente a ver com a oferta ou com a procura ou com o aumento de taxa de juros. A questão do sistema judicial, a questão de, por exemplo, não temos em escala fundos de pensões ou fundos de investimento em que massivamente apliquem as suas poupanças e os seus ganhos no mercado de arrendamento em Portugal, acaba por também minimizar a capacidade de oferta. Portanto, há aqui um mix de fatores em Portugal que não são exatamente equivalentes àqueles que acontecem nos outros países, onde também temos este tipo de problemas, sem dúvida alguma. Na questão da pressão sobre as famílias, o Governo, esta semana em Conselho de Ministros, aprovou ali um conjunto de medidas para aliviar de alguma forma o crédito à habitação e permitir que haja uma prestação suavizada durante um período de 2 anos. Isto é benéfico para as famílias? É, mas o que eu gostaria é que houvesse mais transparência na forma agressiva como é vendido, eu falo nisso há muitos anos, nomeadamente, porque
a taxa variável versus taxa fixa, a esmagadora maioria das pessoas durante os últimos 10 ou 15 anos, que 20 anos que contraíram esses empréstimos, nada lhes foi explicado. São empurradas para a taxa variável. Os bancos vendem, de forma comercialmente agressiva, volto a dizer, vendem uma prestação, sem explicarem à pessoa que, atenção, que isto pode ter este tipo de variação. E quando tu fazes um crédito a 30 anos, é impossível, se alguém gostar um bocadinho de ciclos económicos, não perceber que a cada 5 ou cada 10 anos a coisa vai ter que ser alterada. Ela tem capacidade, ela percebeu, a taxa de esforço vai conseguir encaixar alguma variação, por mínima que seja, porque há pessoas que quando compram aquela prestação, porque não compram a casa, primeiro vão ver que prestação vão ao banco, ver que prestação é que vão, e depois a seguir é que vão tentar comprar a casa que encaixa naquela prestação. E estas são as pessoas que estão a ter problemas, não são as pessoas com alguma folga financeira que conseguem, com maior ou menor sacrifício, encaixar. E isto tem muito a ver com a política comercial que foi seguida durante muitos anos e que ela esteve completamente em roda livre. E para essas, isso será certamente um alívio numa altura de maior dificuldade em cumprir com o pagamento à banca. Miguel Ascensão, e olhando para o mercado como um todo, vê algum risco de existir uma bolha imobiliária? Eu quero acreditar que não, embora todos os dias consigamos ouvir alguns economistas de renome a alertarem para essa possibilidade. Acredito que até com aquilo que aconteceu já este ano nos Estados Unidos e na Suíça, ficámos com alguns sinais que provavelmente o sistema bancário está um bocadinho mais protegido. Ainda assim, há um risco acrescido, ou seja, há um risco acrescido. Eu não estou a antecipar que vá haver incumprimentos em massa, embora não tenha a mínima dúvida que há uma série de famílias que vão precisar de apoios. Espero e esperamos todos que não se volte a verificar aquilo que aconteceu em 2008. E uma última pergunta para ambos, eu se calhar começava para o Miguel, para depois o Miguel Ascensão poder fechar este episódio. Que expectativas é que podem ter os mais jovens em relação ao mercado imobiliário no médio prazo? Mais do que expectativas, tem que ter fé, porque a continuar assim... É um ato de fé. É um ato de fé, porque até agora é mais um ato de fé. Eu não consigo vislumbrar uma solução estruturada que no médio prazo, e se pensarmos a cada 5 ou 6 ou 7 anos, alguma coisa vá ser alterada. Porque se nós falamos da questão da produtividade, qualquer empresário quer ser o mais produtivo possível, e se eu conseguir com o menor esforço fazer mais dinheiro, é aqui que vai estar. Portanto, há neste momento um mercado que alimenta algum setor privado, e volto a dizer, é muito necessário que do ponto de vista público se olhe para aquilo que tem que ser feito e que realmente se passe da teoria à prática. Miguel Ascensão, eu diria acredita na fé um do mercado imobiliário? Eu diria que passa sobretudo por um aumento efetivo do rendimento disponível dos jovens e das famílias, porque aquilo que está a acontecer é que a valorização do mercado imobiliário não foi acompanhada por um efetivo crescimento do rendimento disponível que têm os jovens e as famílias no geral. Ao mesmo tempo, um bocadinho na linha do que o Miguel acabou de dizer, é fundamental que haja, eu diria, não sei, pacto de regime soa sempre assim muito pomposo, mas tem que haver, com certeza, algum entendimento entre os partidos que previsivelmente se vão manter em funções governativas durante mais tempo, porque quando nós vemos que o pacote mais habitação pode vir a ser implementado com o único apoio do Partido Socialista, significa isto que se algum dia vier a ocorrer a alternância que é normal em democracia, que não demorará muito até ao partido que neste momento está na oposição, o PSD e quem o acompanha, que vá mudar as regras do jogo. Como o Miguel também dizia, nós precisamos muito de investidores institucionais que apostem no mercado habitacional. Nesta confusão de regras que mudam de 5 em 5 anos, nesta confusão de política fiscal que tanto dá como tira, é óbvio que nós não vamos conseguir atrair investidores institucionais para o mercado habitacional. E, portanto, as perspectivas para o futuro, eu acho que vai depender muito do juízo dos governantes e de quem está na oposição a cada momento. É mais um ato de fé, de facto. É mais um ato de fé. Obrigada, Miguel Ramos Ascensão. Foi um gosto tê-lo aqui connosco no Videocast, Advogado do Diabo. E obrigada, Luís Miguel Henrique, por mais esta análise. Assim que nos acompanha. Até breve.